teu ungido e fala conosco através da tua palavra, Senhor, para nós sermos edificados, ser abençoados, ser transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Gostamos da palavra de Deus, o nosso pastor. Aleluia. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. A Ele sim toda a honra e toda a glória, né, amados? Quem de nós poderia dizer que pode ou sabe, senão aquilo que Deus já nos ensinou? O que podemos dar a Deus, senão aquilo que Ele já nos deu antes? Tudo que entregamos a Ele, porque Ele já nos deu. Vamos abrir a Bíblia em Joel, livro de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 12. Deus ama o seu povo. Joel, capítulo 2, versículo 12. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente, é muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento, de vinho. Toque as trombetas no monte Sião. Anuncie um dia santo de jejum. Convoque o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mande que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa, e venham todos ao templo também, e vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração: ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e pergunte: onde está o Deus de vocês? Pode sentar, amados. Os propósitos de Deus, amados, eles são eternos, imutáveis. As coisas que Deus deixou escrito na palavra, elas não vão mudar com o tempo e a cultura, os costumes. Ela é fiel e verdadeira e ela se cumpre fielmente, pois é Deus quem determinou. Nós, muitas vezes, achamos que podemos determinar, e ouvimos muita gente dizer: eu determino, eu declaro, Isso é balela.
ninguém pode determinar e nem declarar, nem decretar, se não é Deus. Mas a internet está cheia desses pregadores, decretando, determinando e achando que aquilo Deus vai cumprir, porque se ele falou, Deus já tinha que cumprir. Essa é a confissão positiva. É aquela que coloca Deus na parede e usa a palavra de Deus para cobrar Deus do que ele tem que fazer. Essas são pessoas, no mínimo, ignorantes do que é Deus. Deus não tem tamanho, Deus não cabe dentro do universo, pois Deus criou o universo. Deus era tão grande que é imensurável, mas também, graças a Deus, que é imensurável o amor de Deus. É incompreensível, mas ele é um amor incondicional. Ele ama o mais vil pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele está preparando o mundo para a bênção, mas o mundo está caminhando para a maldição. A rebeldia, as próprias escolhas vão trazer um lamento profundo, está se aproximando. A Bíblia é bem clara aqui no capítulo 2 de Joel. Se você ler o início, você vai ver que ele fala dos gafanhotos, que são como um exército muito grande. Eu já estive perto de um lugar como esse, lá no Egito, quando visitamos aquela região. E eles mostram as regiões onde os gafanhotos passam. E eles passam nas plantações, nas cidades, e eles entram dentro das casas, entram nos jardins, acabam com tudo que é planta, com tudo que é flor. Quando eles passam, o que sobra atrás é só deserto, é só destruição. E o barulho que fazem é assustador, aterroriza as pessoas que se escondem. E quando ele cita essa maldição que está vindo, ele chama o povo para o arrependimento. A única forma, amados, de nós escaparmos da ira que está chegando sobre a terra é quando nós resolvermos buscar a Deus em oração, pedir a misericórdia de Deus e entrar debaixo dessa misericórdia. É como o Salmo 51, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Hoje é um dia de Santa Ceia que vamos fazer uma memória à morte de Cristo. E por que Cristo morreu? Ele morreu para nos salvar. Mas a salvação tem que fazer algum efeito na minha, na sua vida. A minha vida e a sua tem que mudar após a salvação. Se eu não houve mudança, se eu continuo o mesmo eu, o mesmo ego, as mesmas querências, os mesmos desaforos, os mesmos gostos. Não mudou. Está igual ao mundo. Quando Deus ele quer fazer uma mudança na nossa vida, Ele quer que você e eu deixemos, demos liberdade ao Espírito Santo. Com a liberdade ao Espírito Santo, Ele vai nos conduzir à verdade dEle, à santidade. E os desejos do nosso coração serão mudados. A nossa busca será pela paz, santidade, adoração. E nós gastaremos mais tempo com as coisas de Deus do que com as próprias nossas. E quando fazemos isso, vemos um milagre acontecendo, porque Deus começa a cuidar das nossas, que deixamos de cuidar. Em Mateus 6,33, quando Jesus disse que as necessidades da vida, comer, beber e vestir,
Eram sim, Deus sabe que nós precisamos. Mas ele disse, mas busquem em primeiro lugar, priorizem, deem a primazia ao reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, elas serão acrescentadas. Porque a bênção do Senhor, ela vai nos enriquecer e não acrescentará dores, mas tem crentes que estão vivendo em dores, em sofrimentos, em angústias, porque esqueceram de primeiro lugar o reino de Deus, primeiro lugar as coisas de Deus. E aí vem dentro de nós uma irritação, um nervosismo, uma ansiedade, uma incerteza do dia de amanhã. Quando na verdade, quando eu percebo que isso está acontecendo em mim, eu percebo que eu estou deixando de dar o primeiro lugar às coisas de Deus na minha vida. E eu tenho que voltar para lá. Deus está convidando aqui, o profeta escreve, ele fala através do profeta, que Deus mostra o seu grande amor para com o seu povo. E ele diz, eu vou dar para vocês cereais, eu vou dar vinho, azeite, assim vocês comerão, ficarão satisfeitos, eu nunca mais deixarei os outros povos caçoem de vocês. Porque a oração foi essa, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o Deus de vocês. É tempo de orar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus. A qualquer momento, a igreja será tirada da terra. A qualquer momento. Um povo desaparecerá. E triste aqueles que ficarão. Pois eles vão dizer, tivemos oportunidade, estávamos lá, mas não quisemos fazer o certo. Escolhemos nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade, nos deixamos envolver pelos problemas da vida, queríamos resolver os problemas antes de dar primeiro lugar a Deus, erramos, mas agora é tarde. Então, enquanto a porta está aberta, enquanto a oportunidade está dada, enquanto temos a vida, devemos pensar e fazer uma introspecção, amados, dentro de nós e perguntar como eu estou diante de Deus. Quais têm sido as minhas prioridades? Tem pessoas aqui, irmãos, eu estou dizendo para vocês isso porque isso são prioridades de Deus. As bênçãos de Deus, elas são para os fiéis. E quando você não consegue entregar nem o seu dízimo na casa, nem a sua oferta porque faltou, é porque você colocou as coisas de Deus em último lugar. Se sobrar, eu abençoo. Se sobrar, eu entrego o dízimo. Se sobrar, se eu puder. Então você não está dando prioridade a Deus. Como que você quer que Deus priorize as suas coisas? Tem pessoas sofrendo, endividados, cheios de problemas. Como que... E não é um só, dois, três, não, são vários que eu tenho conversado. Como é que nós queremos ser abençoados se nós esquecemos da casa de Deus? Lá no Velho Testamento, Deus falou para o povo, na época era o templo era o templo do Senhor. Hoje nós somos o templo do Senhor. A igreja reunida é o templo do Senhor. Isso aqui é um prédio. Ele disse, vocês moram em casas estucadas, você tem as suas casas pintadas, bonitinhas, rebocadas, vocês têm tudo de bom, mas a minha casa está abandonada. Sabe o que vai acontecer? Deus disse, vocês vão receber salário num saco furado. Você recebe o salário, chega em casa, não tem quase nada mais. Porque vocês não são fiéis. Porque vocês não priorizam as minhas coisas na vida de vocês. E quando fazem isso, fazem mal feito. Em Malaquias o Senhor diz, toda a nação me rouba. Ele disse, quem que roubamos? Pergunta a nação.
E Deus diz, você me rouba nos dízimos e nas ofertas anunciadas. Fazer prova de mim, diz o Senhor. Ah, mas pastor, isso é do Velho Testamento, é da lei. Mentira. Mentira. Quem falou isso para você é mentiroso. Porque a lei, ela foi criada 500 anos depois que Abraão deu o dízimo, Isaac deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Então o dízimo é antes da lei, 500 anos pelo menos antes. E eles entregavam voluntariamente, com alegria no coração, porque eram abençoados por Deus e davam para que a casa de Deus não faltasse nada. Mas está cheio da internet e os amantes das mensagens da internet gostam, porque ali eles têm apoio para as suas mentiras, para as suas vergonhas. E a Bíblia fala que Deus permite ser enganados. Porque não querem a verdade está na palavra. Ah, pastor, mas por que não tem no Novo Testamento? Então você não leu Hebreus. Jesus falou sobre o dízimo claramente. Hebreus diz que aqui na terra são homens que recebem o dízimo, mas lá no céu é aquele que vive para sempre. O dízimo ao Senhor é fidelidade, e quem não dá é infiel. E depois as bênçãos não vêm, os problemas surgem, as coisas não acontecem. E aí vai orar, vai pedir oração, vai pedir graça. Amém? Deus abençoa o fiel. Não devemos nunca achar desculpas para a nossa incompetência de administrar aquilo que Deus nos dá. Deus, Ele coloca a sabedoria dEle na nossa vida para que nós possamos administrar os bens que Ele coloca em nossas mãos. E o bom administrador nunca falta nada. É fiel. Primeiro Deus, primeiro as coisas dEle, e depois as outras serão acrescentadas. A gente não pede aqui mesmo. Eu não fico pedindo ofertas, porque a gente espera que o crente seja fiel e coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E quando não coloca, as consequências começam a acontecer. Olha a vida como está. Olha a situação. Veja. É fácil. Aquilo que eles falam na internet são os avarentos. Porque o avarento ama o dinheiro. Ama a riqueza. E ele retém tudo para si. Mas tudo que ele retém apodrece, se quebra, não dura, porque não tem a bênção de Deus. O pouco com Deus, mas sempre será muito, porque será abundante. O pouco de Deus é abundante, mas o muito sem Deus não é nada. Então, quando nós entendemos isso, aí entendemos por que Deus manda que haja pragas na terra, que haja pragas nos trabalhos, que haja praga nos salários, porque as pessoas estão olhando somente para a sua própria vida, para os seus próprios problemas, esquecendo-se que Deus falou claramente que se você priorizar as coisas dele, Ele cuida das suas. Amém, amados? Ele cuida das nossas coisas, Ele sabe que você precisa. Ele tem muito bem tudo isso, mas quando nós percebemos que nós começamos a esquecer disso, e começamos, esse mês não vai dar, esse mês está difícil, os outros serão piores, porque o inimigo sabe que você vai perder a paz, perder a calma, perder a alegria, perder a vontade de ir para a igreja, porque vai faltar tudo em casa, vai começar a quebrar tudo, vai começar a ter dificuldade. É o devorador entrando, é o inimigo entrando na vida. Ele sabe como destruir, ele sabe como fazer, porque ele é o destruidor. Tudo que é de mal. Agora, por que Deus permite? Deus não quer, mas Ele tem que permitir, porque está sendo quebrado a ordem dEle, está sendo quebrado aquilo que Ele ordenou. Esquecemos de priorizá-lo, esquecemos de dar primeiro lugar na nossa vida, a vida espiritual
A Bíblia, tudo ficou em segundo plano. Hoje em dia temos muito na internet, muitos na Netflix, muitos filmes para ver, muitas coisas para olhar, muitas festas para ir, muitos colegas para encontrar, muitas coisas. Então, Deus, desculpe aí o Senhor. Depois, quando eu tiver um tempo, eu vou na tua casa. Quando eu tiver um tempo, eu vou te orar, vou ler a Bíblia quando eu tiver tempo, porque agora eu estou cheio, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E por que eu estou falando isso? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se alguém não quiser ouvir, ou achar, se ofender com isso, fale com Deus. Diga, eu estou ofendido pelo que o Senhor falou comigo. Porque ele diz assim, ó. Vocês sacerdotes, é o pastor, que no pátio do templo servem ao Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós, não zombem de nós. E vão perguntar ao seu Deus. Ele disse aqui, amados, para aqueles que ainda não entenderam. Voltem para mim de todo o coração. Versículo 12. Voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, demonstrando que está arrependido. E não rasgue roupas, rasgue os corações. Voltem para o Senhor nosso Deus, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, é paciente, é muito amoroso, e está sempre pronto a não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus, Ele mude de ideia, Ele abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas. Então, se está faltando alguma coisa, está errada no nosso relacionamento com Deus, não olhem para a igreja, não olhem para as pessoas, não olhem para o pastor, olhem para Deus. Porque as pessoas mudam, a família muda, o pastor pode mudar, mas Deus não muda, amém? Deus não muda. E se você olhar para Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu errei, eu falhei, eu ouvi voz estranha, eu ouvi outro evangelho, eu ouvi outro ensino, que usaram e encaixaram coisas da palavra, montam argumentos para destruir a fé do povo de Deus que conhece a verdade. A primeira coisa que eles têm de errado é que eles falam sempre de Moisés, Moisés e Moisés. Mas Jesus Cristo não é da ordem da tribo de Levi, Jesus Cristo não é da lei, Jesus Cristo é da graça, Ele cumpriu a lei. E Jesus vem da tribo de Judá, e lá atrás a Abraão, o pai da fé, o patriarca do povo judeu, e hoje também de nós que adentramos a essa graça pela fé de Abraão, ele, ao combater os reis e vinha com os espojos, havia um sacerdote lá em Canaã chamado Matusalém, Melquisedeque. Esse Melquisedeque, amados, ele era um sacerdote do Senhor. Não se conta, não se sabe nada dele. Não é que ele era
um anjo ou alguém, não, é que não tem, a genealogia dele não é citada, o princípio dele não se sabe como aconteceu e também nem o fim. Por isso que ele é um sacerdote, que a Bíblia diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Abraão deu o dízimo, o escritor aos Hebreus diz que até Levi, que era da lei, deu os dízimos a Melquisedeque, porque estava nas coxas de Abraão, isto é, seria a descendência de Abraão, Levi. E ele, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, ele entregou o dízimo a um sacerdote superior a Arão. E agora, se você vai no livro de Hebreus, vai que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, porque o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Então está acima do sacerdócio que foi dado a Moisés e aos sacerdotes da época da lei. Então, quando você entrega o dízimo, não é pela lei, é por graça. Porque Abraão deu por fé, graça, alegria. Ele quis agradar, ele quis satisfazer um desejo do coração de abençoar Melquisedeque. Mas Melquisedeque abençoou Abraão. E a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Portanto, Abraão estava abaixo de Melquisedeque e Moisés estava abaixo de Abraão. Então significa que Melquisedeque está acima de todos e Jesus é sacerdote eterno segundo essa ordem. Então não caia dessa falácia que ensinam na internet de que o dízimo não é necessário, que alguns falam que até é maldição se você der o dízimo. Eles estão debaixo de maldição. A vida deles não é uma vida saudável, mas eles insistem e cai quem quer. Se Deus colocou um lugar para você se alimentar, mas você se alimenta em outro lugar, você pode se contaminar com a comida que ele dá. Então cuidado quando você corre para a internet e começa a buscar aquelas pessoas que falam o que você gosta de ouvir. E é por isso que Deus permite falsos profetas, porque Deus tem que dar a oportunidade para quem quer falso profeta, tenha o falso profeta. E na internet está cheio de falsos profetas. E tem alguns que até cobram pela profecia. Se você quer uma oração mais forte, é mais caro, mais fraca um pouco, é mais barata. E as pessoas pagam para as pessoas fazer oração como se fosse isso aí, amados. Isso é feitiçaria. Isso aí é algo diabólico. E as pessoas caem nisso porque procuram essas coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que ela diz, ela fala claramente que a colheita é destruída, isso é, os bens, eles não satisfazem, eles acabam se deteriorando, não tem a bênção de Deus, parece que tem muito, mas falta tudo, parece que tem. Então as coisas que nós precisamos fazer, a primeira coisa é se arrepender, não é só começar a mudar agora. O arrependimento primeiro vem de dentro de nós. Nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra as pessoas, falamos mal delas, criticamos a nossa liderança, criticamos os ungidos do Senhor, e aí então vem o problema na nossa vida. Lá em Romanos 13 diz que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E toda autoridade que há, foi Deus que constituiu, tanto as seculares quanto as eclesiásticas. E aquele que se levanta contra a autoridade, está se levantando contra Deus. É o mesmo que chegar em Deus e dizer assim: Senhor, o senhor errou, hein? Você colocou esse camarada aí, tá bom, não, você precisa mudar. Se o senhor perguntasse para mim, eu dava opinião, o senhor não perguntou, agora daí. Como que se Deus precisasse de nossa opinião para fazer as coisas. Então hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia de nós
pensarmos no que nós temos feito para o Senhor. É um momento que nós possamos ser chamados para o arrependimento, porque Deus quer nos abençoar. Isso aqui não é um chamado para derrubar vocês, para quebrar vocês, não. Ao contrário, é um momento, amados, que Deus está chamando. Ei! Estou com saudade das suas orações. Estou com saudade do tempo que você conversava comigo. Estou com saudade quando você me buscava chorando. E ele disse aqui, venha, não rasgue suas roupas. Rasgue o coração. No jejum, você diga, Deus, qual é a tua vontade? Não jejue para Deus fazer a tua vontade, mas é para Deus fazer a dele na sua vida. Tem muita gente que jejua, eu vou jejuar e Deus vai fazer isso. Onde está escrito isso? Quando eu jejuo, eu quero sim alguma coisa, mas eu falo para Deus, eu quero que eu entenda a tua vontade sobre isso. Então eu vou jejuar, para saber qual é a tua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita, a nossa falha. A gente se engana muito, não é verdade? Quantas vezes, mas acontecem as coisas, depois não dá certo, e fala, mas eu orei, eu falei com Deus. O que aconteceu? Aí a pessoa fica, não entende. Mas sabe o que aconteceu? É que você fez o seu plano e só pediu para Deus assinar embaixo. A gente não pergunta para Deus, é isso que o Senhor quer? É isso? Não, é o meu coração. Eu senti paz no coração, mas quem disse que o coração ele não é enganoso? A Bíblia fala que ele engana. E de tudo que a gente deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque é deles que saem as decisões da vida, e as decisões erradas. Lá em Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que tudo. Então a gente se engana e depois pergunta por que Deus. Você vê a tendência da gente culpar Deus é forte. Não dá certo o negócio, é Deus. Graças a Deus que alguns já reconheceram que Deus não tem nada a ver com isso. Deus estava só esperando você pedir para Ele. Você não pediu o que você fez, e depois orou, agradeceu a Deus até pelo que você fez, que Ele não aprovou. Obrigado, Senhor, que eu consegui isso. Obrigado que agora eu tenho isso. Daqui a pouco não dá certo, tudo dá errado. Aí você vai, Deus, mas eu obedeci a Ti, eu orei. Deus fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você não me consultou? Você achou que sabia? Porque o crente não pode achar, amados. Ou é ou não é. Tudo que é achismo é meio. A Bíblia diz assim, sim e não, não. O que passar disso vem de onde? Do maligno. Então achismo é maligno. Cuidado com esse, eu acho, eu penso. Cuidado. Ou é certeza ou não. E quando eu prego aqui, eu tenho que pregar com a convicção de que eu estou entregando para você o que Deus disse, não é o que eu quero que você ouça, mas é o que Deus está falando com a igreja. E que se isso for a palavra de Deus, o problema não é meu se você não aceitar, o problema é seu com Deus. E aí por isso que eu prego a palavra, porque aí você vai dizer, pastor falou, mas o pastor falou o que a Bíblia diz, então ele falou o que Deus falou. E se ele falou o que Deus falou, não foi ele, foi Deus. E se foi Deus, a gente tem que obedecer. E se eu obedecer, a bênção vai vir sobre mim. E se eu desobedecer, Deuteronômio 28 e 29, vai lá, lê as bênçãos e as maldições. Se ouvires toda essa voz da lei que hoje eu te dou, e se não desviares dela nem para a esquerda nem para a direita, mas seguirem todos esses mandamentos que entreguei ao meu servo Moisés, essas bênçãos te acompanharão. Interessante que a bênção do crente não é ele que vai correr atrás, não é ele que vai buscar a bênção vem atrás dele. Ela vai acompanhar você. Aonde você chega, você é bênção. Aonde você chega, a bênção chegou. Eu costumo brincar de vez em quando com isso, mas é uma verdade.
Eu e missionário chegamos em algum lugar e a gente fala assim, a bênção chegou nesse lugar. Porque nós estamos com Deus, Deus não posso andar sem Deus. Deus mora no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós, e aonde a gente chega, a gente abençoa o local, abençoa as pessoas, não amaldiçoe. Quem amaldiçoa é porque tem uma fonte de água dela está amarga. Quem abençoa é a fonte de água doce. Então, quando a gente vê as pessoas amaldiçoando, é porque ali só tem maldição. Mas quando a gente vê a pessoa abençoando, é porque está cheio da bênção de Deus na vida. Independente de circunstâncias e condições, aprendamos a ser fiéis e obedientes à palavra de Deus. O que está escrito não vai mudar, porque os tempos mudaram, porque os costumes mudaram. Essa geração, esse povo, vai pagar um preço muito alto, porque estão zombando de Deus. As pessoas que estão na liderança dos governos e das instituições são pessoas devassas, perversas, são pessoas perdidas, filhos de Belial, que querem implantar leis para mudar as leis de Deus nas casas da família, até mesmo no gênero do homem. Deus criou a natureza na perfeição, o pecado destruiu a perfeição e trouxe maldição. Deus então envia seu Filho Jesus para tornar as coisas novas, e a primeira coisa que Ele torna nova é você e eu. Ele transforma a sua vida, a minha vida, e dá-nos uma nova vida. A Bíblia diz que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Irmãos, eu pergunto para você e você responda para você mesmo. Você já aceitou Jesus e depois que você aceitou, tudo se fez novo na sua vida ou não mudou ainda? Os mesmos desejos continuam, os mesmos problemas continuam, a mesma palavreada, os mesmos gostos por filmes, por músicas continuam? Então não houve aquilo que a gente chama de novo nascimento. O novo nascimento, ele nos tira do poder das trevas e leva-nos para o Filho do reino do amor de Deus. A transformação e a conversão, ela quebra todos os parâmetros do mundo que nos ligavam, as correias, as correntes que prendiam-nos ao pecado, e nos leva para a santificação e a adoração a Deus. Se isso não aconteceu na nossa vida, precisamos revisar, precisamos reconstruir na mente. Será que eu realmente me converti? Ou eu fui convencido? Porque tem gente que é amigo da igreja, ele acha a igreja boa, a igreja legal, puxa, o povo lá é bom, tem muita coisa boa na igreja, tem bênçãos. Mas o crente que está na igreja, as bênçãos, coisas boas, isso é natural na vida dele. Porque ele está aqui por causa de Cristo, não é por causa das bênçãos. As bênçãos são consequências da obediência. A gente vai obedecendo a palavra de Deus, vai obedecendo, as bênçãos vão acompanhando a gente. Irmãos, a bênção está na tua casa, a bênção está na tua família, a bênção está no seu lar, ou alguma coisa está errada ali. Aí o que tem que fazer? O segredo está aqui, Toca as trombetas no Monte Sião. Anuncie um dia santo de jejum. Convoque o povo para se reunir no templo. Reúna o povo. Mande que eles se purifiquem. Que venham todos velhos e crianças. E até as criancinhas de peito. E que quiser serem casados, saiam de casa. Isso é urgência. É urgência. E nós vamos começar a marcar aqui tempos de oração. No nosso tempo vai se reunir aqueles que precisam, querem buscar a Deus. Porque nas terças-feiras não tem vindo muita gente está muito ocupada com tantas coisas. Antigamente as terças-feiras eram aqui cheia, mas o povo de repente ficou bem
precisa mais de nada, não precisa vir, está muito cansado, cada dia mais fica cansado. E é interessante que uma vez o meu pai falou isso, eu lembro, eu era criança, ele todo domingo queria ir à igreja, na escola dominical, lá no Brasil, e a gente era criança e ele queria levar a gente para a igreja, mas todo dia, naquela hora que ele tinha que ir para a igreja, dava uma dor de cabeça tão forte nele. E ele disse, eu queria ir, mas estou com uma dor de cabeça muito forte, eu não vou. E assim que terminava o horário que ele teria que estar lá, a dor de cabeça, de repente, por um milagre, sumia. Aí ele ia para o campo de futebol, assistia o futebol, e voltava na hora do almoço. Isso acontecia sempre. Até que um dia ele percebeu, peraí, mas essa dor de cabeça só dá quando eu tenho que ir para a igreja? Esse cansaço só vem quando eu tenho que ir para a igreja? Então alguma coisa está errada nisso. Aí o que ele falou? Não, então agora eu vou com dor de cabeça mesmo. Eu vou porque eu preciso ir para a igreja. E ele decidiu ir com dor de cabeça mesmo. E a partir daquele dia parou a dor de cabeça. E aí? Muitas vezes nós estamos aqui reunidos, orando e buscando a Deus. E as pessoas pensam, ou não vem porque tem medo de ouvir alguma coisa que precisa ouvir, ou não vem porque está sendo atacado por esse mal de dor de cabeça, dor de tudo, né? Então a pessoa chega na idade do condor. O crente na idade do condor é terrível, mas ai que dói aqui, dói ali, dói tudo, dói, condor, eu estou com dor. E essa idade é ruim. Agora, quando você entender que isso aí faz parte de um projeto maligno para afastar você de se agregar, olha aqui, ele diz, chama o povo para o meu tempo, chama o povo para a igreja, sacerdote, chama o povo para vir. Então eu não estou falando mal de mim, porque eu quero você aqui, muito mais do que eu quero você aqui, Deus quer você. Os irmãos estão entendendo isso? Os irmãos estão percebendo isso? Sonde para você ver. Porque se marcar no dia, em vez de um culto, um aniversário, alguma coisa, o esforço que você vai fazer para vir é consideração. Se a gente não for ficar mal, porque a pessoa vai pensar que a gente não liga para ela. Olha, então essa pessoa merece consideração, mas Deus não. Não é ruim isso? Desculpa eu estar falando isso hoje, não culto de doutrina. Mas é um culto para te abençoar, não é para você ficar mal, mas é para você se arrepender. Essa palavra de João me pegou tanto ontem, eu estava meditando nela, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Porque o capítulo começa com só desgraça, só destruição. Mas depois ele vem aqui, Deus ama o seu povo. Ele diz assim, olha, avançam sem parar, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Na frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz, o exército é enorme, os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Meu Deus, tem misericórdia. Mas aí ele começa agora no versículo 12, que eu li, nós começamos a ler, mas o Senhor diz, voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, em sinal de arrependimento. Não precisa rasgar a roupa, rasgue o coração. Volte para o Senhor nosso Deus. Ele é bondoso, é misericordioso, Ele é paciente, Ele é muito amoroso, Ele está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Os irmãos estão entendendo o segredo para resolver esse problema na sua casa, na sua família, no seu casamento? Esse é o segredo, é o remédio. Muita gente fala assim, a igreja precisa fazer um culto de casais, um culto para... Irmãos amados, se você vier para a igreja ouvir a palavra, esse culto já está sendo feito, Deus já está falando com os casais, com as famílias, com os filhos, e você vai ter uma família feliz, como Deus quer que seja. Deus quer, agora tem que ter algo especial, tem que ter flores, tem que ter mesas, tem que ter comida, não tem problema fazer
isso, mas isso não resolve o problema. Isso só faz naquele dia. O casal ficar olhando para o outro com tanto amor, né? Tanto carinho, uma florzinha, uma rosinha, uma coisa, e o pastor fala, aquela tudo fala, e aquele ali fica, oh, te amo, te adoro, maravilhoso, Deus, obrigado, Senhor, chega em casa já, mas começa a luxo. Mas, e lá na igreja, você não falou na igreja? Mas lá na igreja foi na igreja, agora a gente já negócio é outro, aqui agora é o nosso dia a dia. Oh, Deus. Se não, mas tem que ser verdadeiro, seja para agora e para depois e para depois. Eu já falei várias vezes para os irmãos aqui, eu dou a rosa para a missionária, mas eu nunca mais dei do jeito que eu fiz. Eu fui num encontro de casais, fiquei tão empolgado que eu cheguei no outro dia, cheguei lá na floricultura, mandei fazer um bilhetinho todo amoroso, todo meloso, tá? Pus um monte de flor, mandei um cacho para ela lá e foram entregar, até paguei para entregar. Eu não sei o que passou no coração dela. Mas ela me esperou chegar em casa. Recebeu-me. Mas não está feliz? O que houve? Você entende, não é? Eu dou razão para ela. Ela nunca recebeu assim, né? De repente começa a receber. Será que eu não estou querendo adoçar primeiro, né? Para depois contar o ruim? Então ela não fez isso. Eu falei, bom, então tá bom, nunca mais dou desse jeito. Eu dou de outro jeito, né? Não é um coraçãozinho, uma florzinha, um beijinho, mas assim. Toma cuidado, amados, com aquilo que a gente pensa que é certo. O certo mesmo é obedecer à palavra de Deus. Aquele que obedece à palavra de Deus, está sempre voltado para Deus, sempre será abençoado, sempre será abençoado. A gente não tem que ficar procurando agradar, tem que ser normal agradar, tem que ser natural. O que é forçado gera dúvidas, gera prevenção e incerteza, né? Forçado é uma coisa que alguém fala, vai lá e fala isso, vai lá e fala aquilo, você vai lá e fala. E aí algumas pessoas até põem condições. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Então nós não podemos colocar condições para Deus. Deus, Ele sabe o seu coração, o meu coração, está bem, o seu coração e o meu está abertinho diante de Deus. Tudo que você pensa, tudo que você está meditando, agora nesse momento que você está meditando aí, Deus está sabendo, Deus está vendo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar agradá-lo e se arrepender, porque se você quiser se arrepender, o Espírito Santo vai mostrar onde o erro está. Porque Deus quer o nosso bem. Aqui está dizendo, Deus quer o nosso bem. Então, ele fala, anuncie um dia santo de jejum, convoque o povo para se reunir no templo. E se os irmãos estiverem dispostos, porque também não precisa todos estarem, mas aqueles que quiserem, nós vamos marcar um dia, um sábado à noite, para fazermos oração das 10 à meia-noite. E até no dia de semana, aqueles que podem, que trabalham com horários diferentes, nós também podemos marcar para nós orarmos, porque é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Eu acompanho as notícias no mundo e eu estou vendo coisas que estão acontecendo, que é o final. Sempre houve, sempre foi falado, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas agora as coisas estão acontecendo muito rápido. E quando ele fala como a mulher com as dores de parto, assim também será o dia do Senhor. O que significa as mulheres com as dores de parto, amados? As irmãs sabem, os irmãos sabem, maridos, né? Quando as dores vão sendo, então, dá de cada 4 horas, não tem problema, vai começar a diminuir.
A cada 2 horas vem a contração, a cada 1 hora vem a contração, daqui a pouco corre para o hospital. Porque já está na hora da criança nascer. Assim também é a vinda do Senhor. E disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando. E nesses dias, não é dias de mensagens de massagem de ego, ou de prosperidade, ou de qualquer outra coisa, a não ser mensagens de arrependimento. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam a Deus, eles serão abençoados, serão perdoados, serão transformados e serão prósperos conforme o Senhor abençoar. A prosperidade, ela vem do Senhor. A bênção dele, ela traz riqueza e não acrescenta a dor. Então tudo que Deus dá é bom. E se nós não estamos vivendo isso, precisamos nos arrepender. Que estamos cultuando errado, estamos vivendo de uma forma errada, estamos buscando coisas erradas, estamos criando situações que trazem prejuízo para nós. Vamos orar agora. Nessa oração, eu peço que você se levante para colocar diante de Deus o seu coração. Aqui foi falado, se meu povo, se arrepender. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Deus começa falando, se eu parar a chuva na terra, se as plantações não derem mais, se faltar tudo que faltar, mas o meu povo, porque Deus vai castigar a nação por causa dos ímpios também. Eles pecam, eles desafiam Deus. Mas o povo de Deus é chamado por Deus. O meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então somos nós, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sabia que Hamamatsu, a bênção de Hamamatsu depende de nós. O governo tem as leis, mas a bênção dessa cidade depende de você. Você sabia que a bênção da sua fábrica depende de você? Como crente. Você tem abençoado a sua fábrica ou você tem amaldiçoado? Deus te chamou para quê? Para abençoar, para ser bênção. Então eu proclamo a você, igreja do Senhor, a partir de amanhã, se forem trabalhar, já chegue abençoando a fábrica. Peça um perdão a Deus de todas as maldições que você já amaldiçoou. Não só para a fábrica, mas para os colegas de trabalho que você amaldiçoou, abençoe agora. Comece abençoando e diz, Senhor, a partir de agora eu vou abençoar e nunca mais amaldiçoar. Vamos ficar em pé? Não fuja do que Deus falou. Não tente disfarçar o seu coração, porque Deus conhece cada um de nós, célula por célula, pensamento por pensamento, caminho por caminho, decisões por decisões. Conhece. Mas o que ele falou aqui? Eu quero abençoar. Eu quero abençoar você. Ele falou aqui, eu quero te abençoar. Eu quero que você seja abençoado, feliz, alegre, aleluia. Mas rasgue o coração. Rasgue o coração. Diga, Senhor, olha para mim e tenha misericórdia.
Não deixa que meu coração se endureça. Não permita que meu coração fique como uma pedra que não possa ser atingido pela tua palavra. Como é bom quando a gente se humilha, porque Deus vai exaltar. Quando é bom quando a gente se arrepende, porque Deus tem de nós misericórdia. Como é bom quando a gente ora reconhecendo eu pequei, só eu pequei. E não jogar a palavra para outros. A parte que nos cabe, vamos segurá-la. Olha, Senhor. Deus conhece o teu coração. Ele está olhando agora para você, está ouvindo o que você vai dizer para Ele. Fale com Ele. Fale em pensamento, fale em palavras, mas fale. Amado Mestre. Sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece cada coração aqui presente e o Senhor quer abençoar. O Senhor nos chama para o arrependimento e quer nos abençoar, quer nos abençoar, quer nos abençoar. Deus quebra as barreiras, derruba as muralhas que nos prendem ao nosso eu, ao nosso ego, que não queremos ser envergonhados, não queremos ser confrontados, queremos ser somente abençoados. Mas o Senhor está confrontando para abençoar. O Senhor está quebrando para fazer novo. O Senhor está fazendo uma obra grande na tua igreja e nós vamos buscar a tua face. Você, irmão e irmã, está sentindo aí a presença de Deus? Você coloque diante dele a sua vida. Ele já sabe, mas ele quer que você coloque. Que você peça a ele ajuda. Ele está pronto, ele quer te abençoar. Ele falou, volta para mim, meu povo. Volta para mim, eu vou abençoar você. Eu vou me arrepender, eu vou deixar de fazer aquilo que eu ia fazer. Aquele castigo que eu ia castigar, eu te retiro, mas volta para mim. Senhor Jesus, sem Ti não somos nada. Nenhum de nós aqui, Senhor, pode julgar um ao outro, nenhum de nós pode apontar o dedo, pois somos todos culpados. E por isso te pedimos perdão, nos ajuda, que o nosso coração possa se rasgar assim diante de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor.
Obrigado, papai. Obrigado por cada família aqui representada, por cada lar. Deus, tira todas as nossas diferenças. Tudo aquilo que temos um contra o outro, Senhor, nossas dificuldades. O nosso, Senhor, coração muitas vezes fechado para alguns, aberto para outros, não vem de Ti. Quebra essas barreiras. Ó Deus, envergonha o inimigo hoje aqui. Envergonha o inimigo para que ele não diga onde está o Deus de vocês. Envergonha ele hoje, Senhor, com a contrição do coração, o quebrantamento do nosso coração. Envergonha o inimigo. Irmãos, abre o olho. Olhe para mim. Nós precisamos nos acertar. E a primeira coisa é perdoar aqueles que nos ofenderam. Veja agora no seu coração. Se você está aqui, tem pessoas aqui que te ofenderam. Libere o perdão. Não espere sentir. Só obedeça a Deus. Libere o perdão. Diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo esse irmão. Eu perdoo essa irmã. Eu quero me ver livre dessa amarra. E quem não perdoa, amados, ela está com um veneno que está matando. Porque o perdão, a falta de perdão é um veneno que mata quem não perdoa. Jesus falou que os pecados não são perdoados quando a gente não consegue perdoar. Então, vamos nos libertar de todo o peso da nossa alma. E vamos deixá-la livre para adorar a Deus. Olhar para o seu irmão, para a sua irmã com um sorriso. E Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Isso é família de Deus. Família que abençoa. Papai querido, obrigado. Eu não tenho como mais te agradecer por tantos benefícios e bênçãos que o Senhor tem nos dado. Uma igreja abençoada, uma igreja feliz, cheio de irmãos e irmãs, Senhor, abençoados. Mas muitas vezes o inimigo coloca coisas diante de nós, Senhor, e nós nos estranhamos. Muitas vezes nós não nos atraímos para o bem, mas sim para o mal. Mas tenha misericórdia, perdoa, Senhor, essas iniquidades, esses pecados. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a obedecer, um coração para cumprir todo o teu querer, um coração que ama, um coração que abençoa, um coração que serve. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar no governo.